Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 8. Então, uma mão misteriosa deu a ele uma porção de folhas da árvore da vida, aos quais Cristão tomou e aplicou nas feridas que lhe foram feitas durante a batalha, recebendo a cura imediata. Sentou-se para se alimentar de pão e beber da garrafa que lhe haviam dado pouco tempo antes. Renovadas as forças, prosseguiu em sua jornada, com a espada na mão, pois pensava, devo estar preparado para encontrar outro inimigo. Afronta alguma, porém, voltara a receber naquele trecho do caminho. Passado o vale da humilhação, Cristão adentrou o vale da sombra da morte, e precisou passar por ele, pois era a estrada que o conduziria à cidade celestial. Lugar solitário era aquele. O profeta Jeremias o descreveu como uma terra de ermos e de covas, uma terra de sequidão e sombra de morte, uma terra em que ninguém transitava, a não ser cristão, e na qual não morava homem algum. Jeremias 2:6. Nessa terra, Cristão se viu em mais dificuldade do que quando lutava contra Apolião. Quando chegou à fronteira da sombra da morte, encontrou 2 homens, filhos daqueles que trouxeram más notícias sobre a boa terra, Números 13, dizendo a ele que se apressasse em voltar, a quem Cristão respondeu: Cristão, para onde ireis? Homens, para trás, e aconselhamos que faças o mesmo, se prezas pela tua vida e paz. Cristão, por quê? Qual o problema? Homens, qual o problema? Caminhávamos na mesma direção para a qual tu vais, e fomos tão longe quanto pudemos ir. Mas nem sabemos como conseguimos voltar, pois se íamos um pouco mais adiante, não estaríamos aqui para lhe dar as notícias. Cristão, mas o que encontrastes? Homens, o que encontramos? Encontramos o próprio vale, tão escuro quanto um abismo. Vimos também duendes, sátiros e dragões das profundezas. Ouvimos uivos e gritos contínuos naquele lugar, como que de um povo em miséria indizível, preso ali por correntes, sofrendo interminavelmente. Pairam sobre o vale nuvens desanimadoras de confusão, e a morte também o sobrevoa. Em suma, é terrível em cada canto e completamente desordenado. Jó 3:5, 10, 22. Cristão, nada entendo de vossas palavras, senão que este é exatamente o caminho para o almejado refúgio. Jeremias 2:6. Homens, se queres ir, vá. Esse caminho não é para nós. Partiram os homens e Cristão prosseguiu, segurando ainda a espada, por medo de ser atacado. Continuei a ver em meu sonho até onde se estendia o vale. Havia na parte direita da estrada uma vala muito profunda, na qual alguns cegos têm guiado outros cegos a eras, perecendo todos. Salmos 69, 14 e 15. À esquerda havia lameiro, onde mesmo um homem bom pode cair e não mais encontrar solo firme onde pisar os pés. Foi nesse lameiro que caíra uma vez o rei Davi, e de certo teria se afogado, não fosse pela mão daquele que o resgatou. O caminho tornara-se ainda mais estreito, por isso o bom cristão teve maior dificuldade, pois quando conseguia enxergar a vala em meio à escuridão e tentava evitá-la, era quase que sugado pela lama do outro lado. Quando, porém, buscava escapar do lameiro, precisava ser cuidadoso ao extremo para não cair de pronto na vala. Assim seguiu o cristão, suspirando amargamente, pois além dos perigos da estrada, o caminho era demasiado escuro. Por vezes, quando retiravam um pé do solo para movê-lo adiante, não sabia onde haveria de pisar a seguir. Pobre homem, o dia se fez noite em sua estrada. Não desanimes, bom homem, tua viagem é acertada. O caminho ao céu passa pelos portões do inferno. Anima-te, sê firme, o fim ser-lhe-á terno. Mais ou menos na metade do vale, vi abrir-se a boca do inferno, perto da estrada,
E Cristão se perguntava o que haveria de fazer. Vez ou outra, chamas e fumaça saíam do abismo em abundância, acompanhadas de faíscas e sons terríveis que não temiam a espada de Cristão como Apolião, a ponto de forçá-lo a embainhá-la e recorrer a outra arma, a oração. Efésios 6,18. Ele clamou, dizendo: Ó Senhor, te invoco, livra a minha alma. Salmos 116, 4. E continuou a clamar por um longo período, às vezes lutando contra as chamas que persistiam em envolvê-lo. Ouvia vozes de lamento, correndo de um lado para o outro, fazendo-o pensar que seria despedaçado ali mesmo, ou pisoteado, como a lama sob seus pés. Cristão presenciou terríveis cenas e ouviu barulhos atemorizantes por muitas e muitas milhas, até que chegou a um lugar onde pensou ter ouvido uma legião de demônios vindo em sua direção. Ele parou e pôs-se a pensar em uma saída para a situação. Às vezes, passava rapidamente por sua cabeça a ideia de voltar para trás. Então, concluía que já devia estar na metade do vale. Lembrava-se dos tantos perigos que houvera superado até ali, e que o perigo de voltar poderia ser maior do que o de prosseguir. Decidia sempre ir adiante. Os demônios pareciam se aproximar cada vez mais. Mas quando chegaram a quase alcançá-lo, Cristão clamou com veemência: Andarei na força do Senhor Deus. E recuaram para não mais avançar. Uma coisa não pude deixar de notar. Percebi que o pobre cristão estava tão confuso que não reconhecia a própria voz. Quando estava prestes a sobrepujar a boca do abismo ardente, abordou-lhe por trás um dos seres malignos, achegando-se a ele devagar e suspirando blasfêmias severas em seu ouvido, as quais Cristão chegou a acreditar que fossem seus próprios pensamentos. Isso lhe abalou as estruturas como nada antes. Pensar que agora blasfemava contra aquele a quem tanto amou. No entanto, se pudesse ter evitado, não o teria feito. Mas não podia distinguir onde acabavam seus próprios pensamentos e começavam as vozes ao seu redor. Não reconhecia de onde vinham tantas blasfêmias. Após um longo tempo, passando por desconsolada condição, Cristão pensou ter ouvido a voz de um homem, como que adiante dele, dizendo: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. E então se alegrou. Primeiro, porque considerou estar na companhia de alguém que temesse a Deus como ele naquele vale. Depois, porque se apercebeu que Deus estava com aquele alguém naquele estado sombrio e tenebroso em que se encontravam. Por que então não estaria também com ele, embora por razão dos obstáculos que o sobrevinham naquele lugar terrível, não conseguisse se atentar à sua presença? Jó 9:11. E finalmente, porque tinha a esperança de gozar da companhia daquele cuja voz ouvira, Cristão seguiu em frente e chamou por aquele que andava adiante. Mas este não sabia o que responder, pois também pensava estar sozinho. Pouco a pouco o dia clareava, e Cristão dizia: A densa treva torna-se em manhã. Amós 5:8. Era já manhã quando olhou para trás, não como quem quisesse retornar, mas para ver que perigos havia ele ultrapassado na escuridão. Viu com mais clareza a vala que estava à direita e o lameiro à esquerda. Viu também quão estreita era a passagem entre ambos e notou que os duendes, sátiros e dragões do abismo estavam já longe, porque após o raiar do dia não ousavam chegar perto. Todas essas coisas se manifestaram a ele, conforme o que está escrito: Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Jó 12:22. Cristão ficara grandemente impactado com o livramento de tantos perigos em seu caminho solitário, os quais antes temera sobremaneira e agora enxergava com clareza, pois a luz do dia os tornava conspícuos. A essa altura, o sol começava a raiar.
outro evento misericordioso para o coração cansado de cristão. Se a primeira parte do Vale da Sombra da Morte fora perigosa, a segunda que estava por vir haveria de ser ainda mais, se é que existe tal possibilidade. O caminho do lugar onde agora estava situado até o final do vale era tão repleto de armadilhas, emboscadas e laços, tão cheio de abismos, obstáculos, barrancos e valas, que se fosse ainda noite, como fora na primeira parte, cristão seria inevitavelmente destruído, ainda que tivesse 1000 vidas. Porém, como disse, o sol havia se levantado. E disse cristão: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Jó 29:3. A luz do dia, portanto, chegou ao fim do vale, e em meu sonho vi que ao final do caminho havia sangue, ossos, cinzas e corpos esmagados de homens, talvez peregrinos que por ali passaram no passado. Enquanto ponderava a razão de tais destroços estarem ali, avistei uma caverna, poucos passos adiante de mim, onde há tempos habitaram 2 gigantes, Papa e Pagão, cujo poder e tirania foram a causa da morte dos homens, cujos ossos e cinzas ali estavam. Por este lugar, cristão passou sem sofrer dano algum, situação que cheguei a questionar. Mas depois soube que Pagão fora morto há muitos anos, enquanto o outro, embora ainda vivo, estava já vetusto e sofria as consequências dos astutos golpes que sofrera na juventude, de forma que nada podia fazer, além de estar à porta da caverna, zombando dos peregrinos que passavam e se enfurecendo por não ser capaz de alcançá-los. Cristão continuou a caminhada. Ao deparar-se com a visão do ancião sentado à entrada da caverna, não sabia o que pensar, especialmente porque, embora não pudesse alcançar o peregrino, disse a ele: não haverá emenda, até que muitos outros de vós sejais queimados. Cristão, porém, manteve-se em silêncio, e passou ileso pelo gigante, cantando: ó mundo de maravilhas, assim o vejo, pois minha vida foi poupada, apesar de tamanho ensejo. Bendita seja a mão que me livrou do perigo, das veredas escuras, de toda espécie de inimigo. Demônios e o próprio inferno encontrei nessa estrada. Armadilhas, abismos, em cada canto uma cilada. Dependesse do caminho, estaria arruinado. Mas se vivo estou agora, seja Jesus coroado. Ao seguir em frente, cristão deparou-se com uma pequena elevação, posta ali para que, sobre ela, os peregrinos pudessem observar o que virá adiante. Ao olhar para o horizonte de cima da elevação, cristão avistou Fiel em sua jornada e bradou: ei, ei, aguarde um instante e caminharemos juntos. Fiel olhou para trás, enquanto cristão bradava outra vez: espere, espere que te alcance. Mas Fiel respondeu: não posso, minha vida está em risco, e vem aí o vingador. Cristão se entristeceu com a resposta, mas correu com todo o seu vigor e logo alcançou Fiel, chegando a ultrapassá-lo, de forma que o último era agora o primeiro. Cristão sorriu, vangloriando-se por passar à frente do irmão, mas sem prestar atenção por onde pisava, tropeçou e caiu. Não era capaz de levantar-se sozinho. Teve de esperar até que Fiel lhe prestasse ajuda. A queda de Cristão proporciona sua caminhada com o Fiel. Vi em meu sonho que Fiel e Cristão caminhavam em harmonia, conversando alegremente sobre tudo o que haviam passado na peregrinação. Cristão: querido e honrado irmão Fiel, como estou feliz por tê-lo alcançado. Graças a Deus que proveu ao nosso espírito a bênção de andarmos na companhia um do outro neste bom caminho. Tinha a intenção de vir contigo desde a nossa terra, mas tu te adiantaste e fui forçado a vir sozinho. Cristão: quanto tempo demoraste para sair da cidade da destruição após minha partida? Fiel: fiquei até não conseguir mais. Fora grande o tumulto assim que tu partiste, pois muito se falava sobre a destruição iminente da cidade com fogo do céu.
Cristão. Como? Teus vizinhos falavam disso? Fiel. Sim, por um tempo todos falavam disso. Cristão. Como? E mais nenhum deles, além de ti, quis escapar do perigo? Fiel. Embora todos falassem no assunto, não penso que acreditavam de fato que a destruição aconteceria. Pois, no calor da discussão, ouvi alguns deles zombarem de ti e da tua jornada desesperada. Assim chamavam tua peregrinação. Mas eu dei crédito a cada palavra. E até agora ainda acredito que nossa cidade em breve estará submersa em fogo e enxofre. Por isso saí em fuga. Cristão. Tiveste notícia do vizinho flexível? Fiel. Sim, cristão. Ouvi que te seguiu até o pântano da desconfiança, onde, conforme alguns diziam, acabou por cair. Ele não revelara o que lhe sucedeu, mas não podia esconder a lama que o cobria quando retornou. Cristão. E o que disseram os vizinhos quando o viram? Fiel. Desde que voltou, Flexível tem sido alvo de chacota entre as gentes. Alguns o desprezam e zombam dele, a ponto de quase não encontrar quem lhe dê trabalho. Está agora 7 vezes pior do que estaria, se nunca tivesse deixado a cidade. Cristão. Mas por que se viraram contra ele com tanta intensidade, se desprezam o caminho que ele abandonou? Fiel. Chamam-lhe traidor e dizem que não fora leal à sua palavra. Penso que Deus incitou seus inimigos para escarnecerem dele por ter abandonado o caminho. Jeremias 29, 18 e 19. Cristão. Falaste com ele antes de partir? Fiel. O encontrei uma vez na rua, mas desviou o olhar para o outro lado. Creio que por vergonha do que fizera. Por isso não nos falamos. Cristão. Quando parti, tinha esperanças naquele homem, mas agora temo que pereça nas ruínas da cidade, pois aconteceu com ele conforme diz o provérbio. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2,22. Fiel. Tenho o mesmo receio, mas quem poderá impedi-lo de ter esse terrível fim? Cristão. Bom vizinho fiel, deixemos de falar nele e nos concentremos nos assuntos que nos dizem respeito. Diga-me, com quem te deparaste no caminho? Suponho que tenhas histórias dignas de serem ouvidas. Fiel. Escapei do pântano, no qual ouvi que caíste, e subi a porta sem expor-me a esses perigos. Mas encontrei uma moça cujo nome era Libertina, que quase causou-me dano. Cristão. Fico contente por teres escapado de sua teia. José também esteve em dificuldade com ela e escapou como tu. No entanto, grande risco correu sua vida. Gênesis 39, 11 e 13. Mas o que ela fizera contra ti? Fiel. Não imaginas. Só quem a encontrara é que pode dizer quão lisonjeira é a sua língua. Convidou-me a me desviar com ela e me prometera toda sorte de prazeres. Cristão. Mas não te prometera o prazer da consciência tranquila. Fiel. Sabes a que prazeres me refiro, os carnais. Cristão. Graças a Deus escapaste dela. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá em sua teia. Provérbios 22, 14. Fiel. Na verdade, não sei ao certo se escapei completamente dela. Cristão. Não consentiste com os desejos dela, certo? Fiel. Não quis me contaminar, pois me lembrei de um escrito antigo que li há algum tempo, dizendo: os seus passos conduzem-na ao inferno. Provérbios 5:5. Fechei os olhos para não ser enfeitiçado por seu olhar. Jó 31:1. Ela muito me injuriou, e então segui meu caminho. Cristão. Não foste atacado mais nenhuma vez no caminho para cá? Fiel. Quando cheguei ao sopé da montanha Dificuldade, deparei-me com um ancião, que me perguntou quem eu era e de onde vinha. Disse a ele que era um peregrino a caminho da cidade celestial, e ele me respondeu: tu pareces ser um rapaz honesto. Ficarias contente em morar em minha casa e me servir a preço de um bom salário?
Então perguntei-lhe o nome e onde morava. Ele se chamava Adão I e morava na cidade do engano. Efésios 4:22. Perguntei-lhe qual trabalho haveria de realizar e qual seria a paga. Segundo ele, o trabalho seria muito prazeroso, enquanto o salário se tratava da herança por ele deixada. Questionei acerca do sustento de sua casa e quem eram seus servos, ao que ele respondeu: ser uma casa mantida com todo o requinte do mundo, e os servos produzidos por ele próprio. Procurei saber se tinha filhos. Tenho 3 filhas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Poderás tomá-las em casamento, se quiseres. 1 João 2,16. Disse ele. Perguntei-lhe por quanto tempo me manteria em sua casa. Ele disse que eu poderia ficar enquanto ele vivesse. Cristão. E qual fora o desfecho da conversa entre vocês? Fiel. Primeiro, senti-me inclinado a acompanhar o ancião, pois julguei ser verdade o que dizia. No entanto, ao olhar para sua fronte, enquanto conversávamos, notei que estava escrito: despojai-vos do velho homem com todas as suas obras. Cristão. E então? Fiel. Então, tudo o que ele dizia, a partir deste momento, não importa o quão lisonjeiro fosse, fazia queimar em minha mente o pensamento de que, assim que chegássemos em sua casa, me venderia como escravo. Por isso, pedi que parasse de falar, pois não chegaria nem mesmo a passar perto da porta de sua casa. Ele me dirigiu injúrias e disse que mandaria seguir-me, alguém que faria minha alma amargurar-se no caminho. Depois disso, virei-lhe as costas para me afastar dele, mas assim que me preparei para dar o primeiro passo, sentia que me segurava e arrancava uma parte de mim mesmo, ao que exclamei: desventurado homem que sou. Romanos 7,4. E continuei minha caminhada montanha acima. Quando cheguei na metade da subida, olhei para trás e vi que alguém me seguia, célere como o vento, e me alcançou ao chegar próximo do lugar de descanso. Cristão. Foi lá que me sentei para descansar, mas fui tomado por um sono profundo e deixei cair meu rolo. Fiel. Mas ouça-me, irmão, assim que o homem me alcançou, bastou uma palavra e um sopro para me derrubar e quase matar-me. Quando voltei a mim, perguntei por que motivo me atormentava. Por causa da tua inclinação secreta a Adão I, disse ele. Com essas palavras, desferiu contra mim outro golpe brutal no peito e me deixou caído aos seus pés, tão inconsciente quanto antes. Quando, outra vez, voltei a mim, pedi-lhe misericórdia, mas ele respondeu: não conheço misericórdia, e continuou a me bater. Sem dúvida, teria acabado com minha vida, se não fosse por um outro que passava pelo caminho e ordenou que parasse. Cristão. E quem era este? Fiel. Não o reconheci a princípio, mas conforme passou por mim, notei as feridas em suas mãos e no lado. Então concluí que era o nosso Senhor. Assim, persisti em subir a montanha. Cristão. O homem que te seguira era Moisés. Ele não poupa um sequer, e não sabe agir de misericórdia para com aqueles que transgridem a sua lei. Fiel. Sei muito bem. Não fora essa a primeira vez que viera ao meu encontro. Tinha antes vindo a mim, enquanto eu habitava em segurança, dizendo que queimaria minha casa se nela permanecesse. Cristão. E não viste uma casa que fica no cume da montanha, ao lado do lugar onde Moisés te encontrou? Fiel. Sim. Também os leões antes da entrada. Mas, quanto a eles, acredito que dormiam, pois era quase meio-dia. Como havia ainda muitas horas de sol pela frente, passei pelo porteiro e desci a montanha. Cristão. De fato, vigilante me dissera que havia te visto passar. Quem dera tu tivesses ficado na casa, terias visto muitas raridades, das quais dificilmente se esqueceria até o dia de tua morte. Mas diga-me, encontraste alguém no Vale da Humilhação? Fiel. Sim, encontrei com descontentamento, muito disposto a me convencer a voltar junto com ele. Alegava que aquele vale estava completamente desonrado. Disse ainda que aquele caminho ofenderia meus amigos orgulho, arrogância,
presunção, vanglória e alguns outros, se eu fosse tolo o bastante a ponto de caminhar por aquele vale. Cristão: e que resposta deste? A resposta de Fiel a descontentamento. Fiel: disse a ele que, embora todos aqueles cujos nomes havia citado alegassem ser próximos a mim, e de fato eram parentes meus pela carne, desde quando me tornei peregrino, passaram a me repudiar, assim como eu também os rejeitei. Portanto, sentia como se nunca tivessem sido parte da minha linhagem. Disse também que, quanto ao vale, ele havia desvirtuado seu significado. A humilhação precede a honra, e um espírito soberbo precede a queda. Por esta razão, preferia passar por aquele vale, a fim de alcançar a honra segundo os sábios, do que escolher aquela estimada pelas nossas paixões. Cristão: encontrasse com mais alguém no vale? Fiel: se encontrei com alguém, sim, esbarrei com vergonha, mas considerando todos os outros que encontrei no caminho, acredito que este carrega o nome errado. Os anteriores cediam após alguma argumentação, mas vergonha era audacioso e nunca cessava sua fala. Cristão: o que disse ele a ti? Fiel: o que disse? Ora, fez objeções até contra a religião. Afirmou ser patético e limitado um homem ocupar-se com a religião. Que a honradez da consciência era uma fraqueza. Que a coisa mais ridícula de todos os tempos é um homem que se atenta demais ao que diz e faz, amarrando-se àquela liberdade altiva, a que os espíritos corajosos de hoje se habituaram. Também objetou que poucos dos poderosos, ricos e sábios compartilhavam de minha opinião. 1 Coríntios 1, 26, 3, 18, Filipenses 3, 7 e 8. E não o fizeram antes de serem persuadidos a tornarem-se tolos. João 7, 48. E convencerem-se ser necessário arriscar perder tudo por sabe-se lá o quê. Continuou sobre suas objeções, falando acerca da condição baixa e servil dos peregrinos de nossos tempos, sua ignorância e falta de conhecimento quanto à ciência natural. Palestrou por horas a fio sobre isso e muitos outros assuntos semelhantes, tais como o quão vergonhoso era chorar, gemer, ao ouvir um sermão, e voltar para casa com os olhos inchados, assim como pedir perdão ao próximo por faltas leves, ou restituir algo que subtraiu de alguém. Dizia que a religião faz os homens se afastarem dos poderosos por causa de alguns poucos vícios, os quais chamava por nomes muito mais leves, e os faz reconhecer homens inferiores como irmãos por causa da fraternidade religiosa. Não é uma vergonha? Dizia ele. Cristão: e o que tu disseste a ele? Fiel: o que disse? Na verdade, não sabia bem como responder a princípio. Suas palavras afetaram-me tanto que senti meu sangue esquentar e tomar conta de toda a minha face. Vergonha mesmo me tomou o rosto e quase me venceu. Mas, então, comecei a considerar que aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, 15. Pensei comigo que vergonha me falava sobre o que são os homens, mas nada me dizia sobre o que Deus e sua palavra são. No dia do julgamento, não seremos destinados à vida ou à morte eterna, segundo os espíritos arrogantes deste mundo, mas segundo a sabedoria e lei do Altíssimo. Portanto, os conselhos de Deus são infinitamente superiores, ainda que todos os homens na terra sejam contrários a eles. Percebo que Deus é favorável à sua religião e uma consciência tranquila, e aqueles que se fazem tolos por amor ao reino dos céus são os mais sábios. O homem pobre que ama a Cristo é mais rico que o maior dos homens a odiá-lo. Disse a vergonha: afasta-te de mim, pois és inimigo da minha salvação. Deveria eu dar-te atenção em detrimento do meu soberano Senhor? Como haveria eu de contemplar sua face em sua vinda?
Se eu agora me envergonhasse de suas leis e de seus servos, como poderia esperar ser abençoado? Marcos 8:38. Todavia, vergonha era um vilão insistente. Mal conseguia me livrar de sua companhia, pois me perseguia e sussurrava em meu ouvido continuamente as infirmezas em que caem os que se conectam à religião. Mas acabei por dizer a ele que seu trabalho e esforço eram inúteis, pois as coisas que ele desdenhava eram para mim as mais gloriosas. Assim consegui ultrapassar o importunador, e quando o fiz, segui cantando. Os homens obedientes ao chamado celeste são sempre submetidos a toda sorte de testes. Diversos, inúmeros, a carne interessam. Uma e outra vez não acabam, não cessam. Nos cercam vez e sempre, e é possível que sejamos derrotados, rejeitados, tomados pelos enganos. Ó peregrinos, peregrinos no caminho do Senhor, vigiai, sede aprovados, contra o mal lutai sem temor.